Uma Ave Maria, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, mais uma vez obrigado ao presidente, ao Álvaro, pela recepção. No dia 24 de outubro do ano passado, nós fizemos uma primeira apresentação desse tema, né, que é a desordem e a violência no Brasil, e ficou um pouco, digamos assim, inconclusivo. Então a ideia, na verdade, é fazer um fechamento e vou, primeiro fazer uma revisão daquilo que nós comentamos naquele encontro, que está gravado, está no canal. Depois uma explicação que é um pouco complicada, digamos assim, sobre o significado da violência. É algo que eu comecei também na aula anterior e vou tentar destrinchar um pouquinho mais. Depois o dilema da violência cessante, né, desse sentimento de violência, desse sentimento de insegurança, que é uma tônica, especialmente no século XX, do século XX para cá. E aí, em seguida, outros dois tópicos. Que é a crise da sociedade. Na verdade, é entender como a violência também é um indício da crise da sociedade política e das famílias. E como que mesmo diante da situação é possível entender o fenômeno, criar ações, digamos assim, dissuasórias para diminuir o efeito. E, por fim, uma leitura de um modo católico, por assim dizer, de compreender o fenômeno da violência, o significado dela para nós. Bom, eu tinha comentado na vez anterior sobre, para mim, uma das melhores explicações sobre o significado da violência no Brasil, né? O Brasil, do século XX, especialmente na segunda metade do século XX para cá, começou a passar por um processo de intensa violência, sobretudo no meio urbano. Isso não é típico apenas do Brasil, é um fenômeno latino-americano, americano e, quiçá, até mundial. Por uma série de motivos, não à toa também o livro do Álvaro está aqui, porque tem a ver com isso, né? A difusão das drogas, a partir dos anos 60, ela impulsiona todo um liberacionismo e entremeado por também uma dificuldade de convivência urbana e uma explosão de violência, um sentimento que vai sendo cada vez mais intenso. O Rio de Janeiro é um grande ícone dessa sensação de medo, a literatura vai apresentando isso, Nelson Rodrigues, eu mencionei o Rubem Fonseca, que era ele tinha sido delegado, ele tinha trabalhado também como professor, e depois vira um grande romancista, e um dos contos dele, que depois vira livro, mais icônicos, é Feliz Ano Novo, que é um ataque, na verdade, de uns bandidos numa casa de bacanas, e aquilo é muito intenso, assim, é uma ação violentíssima. E é essa sensação que o carioca vai tendo, isso vai se espraiando não só para o Brasil, hoje na verdade não é o medo que sai talvez tão grande em cidades do interior quanto no Rio de Janeiro, até porque o Rio de Janeiro já não é mais, a gente não pode dizer que isso é felizmente, né, não é mais a cidade com a maior sensação de assaltos e roubos na rua, várias outras a gente sente, isso é até pior, na verdade, por incrível que pareça. Hoje, né, que é muito comum, até talvez, não sei se todo mundo já ouviu, mas uma das tratativas mais comuns sobre a violência urbana é a teoria das janelas quebradas. É mais ou menos, em resumo, né, um ambiente pichado, um ambiente quebrado, ele chama mais deterioração. Então, qualquer intervenção urbana que diminui o grau de deterioração de um lugar é também uma ação contrária a essa teoria. Então, eles fizeram experiências nos Estados Unidos, então um carro quebrado, daqui a pouco alguém tirava um pedaço e assim ia se difundindo e aquele processo violento ia se amplificando. Isso funciona para várias coisas, né? Nada mais significa como a desordem, a bagunça, ela gera
processos violentos. Isso a gente vê em sala de aula, na verdade. Isso a gente vê na família. É algo muito palpável, muito simples, de certa maneira. Mas eu expliquei como na sociologia brasileira há uma explicação sobre a convivência no século XIX da sociedade escravocrata, que a autora não diz que ali tem uma tese sobre a violência, mas é uma interpretação que eu fiz. O livro é Homens Livres na Sociedade Escravocrata. A autora, ela escreveu acho que em 74, chama-se Maria Silvia de Carvalho Franco, ela descreve como era a vida dentro das sociedades que não estavam nem nas cidades, que já se organizavam, já tinham um ambiente policiado, Salvador, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo ainda era muito pequeno, mas enfim, nem nesses lugares e nem nas grandes fazendas onde havia uma organização. Isso não estou contando qualquer abuso, qualquer injustiça que houvesse dentro desses lugares. Mas o que ela vai descrever é que o ambiente anárquico, incontrolável, muito intenso em relação à violência, era nesse espaço meio, em que a igreja não acessava, porque era muito nos rincões do país. As sociedades eram médias, então não era um grande fazendeiro que organizava todo aquele, o seu entorno, eram pequenos produtores, não escravos. Então, até o livro é Homens Livres na Sociedade Escravocrata. Então, como é que eram esses homens livres? Porque a literatura, em geral, trata do escravo, do Gilberto Freire, Casagrande Senzala, mas e o resto? E tinha o resto, que também não era profissional liberal e também não era aquele que prestava serviço dentro das cidades. Tinha um meio ali que é uma chave para entender a falta de ordem, como essa falta de ordem desencadeia processos violentos, porque era uma relação muito violenta, porque você não tinha mediadores ali. A religião não chegava, os mediadores morais não estavam ali. Então não havia um padre, propriamente, eram lugares que, quiçá, se eles tivessem uma missa uma vez ao ano, era muito. Então não havia esse controle, digamos assim, nem o Estado, nem a igreja. Então eram brigas de foice, digamos assim. Então essa foi uma explicação que eu acabei trazendo e para entender um pouco do dilema brasileiro e como podemos entender que o seguinte, onde não há essa presença de um órgão público e, sobretudo, de uma ordem moral, prevalece uma permissividade para a atitude violenta. E esse, pelo menos assim, é uma coisa muito fácil de identificar no Brasil. Como mesmo o paradoxo é como depois no processo de urbanização, em que se pressupõe que a cidade é o lugar da segurança, essa sempre foi a grande tese, né? Você vai para a cidade como lugar da segurança. Na verdade, é um grande contraste, porque as cidades começam a ser ambientes de insegurança, de uma tensão muito grande. E aí surge o fenômeno das periferias, que também acabam sendo esses ambientes descontrolados. Um outro tópico que eu acabei mencionando que é muito importante e tem a ver com esse fenômeno do Rio de Janeiro, como a luxúria e o caos, isso é um elemento, um argumento tomista, eles trazem também essa pulsação violenta. Então, São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, sobre a luxúria, ele descreve: a luxúria consiste no desejo do prazer sensual. Ora, o prazer sensual não é constituído só pelos prazeres venéreos, mas por muitos outros. Logo, a matéria da luxúria não são apenas as concupiscências e os prazeres venéreos, mas, em contrário, foi dito aos luxuriosos que quem semeia na carne colhe a corrupção da carne. Ora, o semear da carne é pelos prazeres venéreos, logo, esses são o objeto deles. Então, o argumento de São Tomás de Aquino é que a luxúria dela desordena as potências do homem e da vida social. É possível, não é nenhum pensamento muito elástico, compreender como essa desordem dentro provocada pela luxúria provoca também processos violentos. Então, e essa sexualização, todo elemento de sedução, esse imperativo que passa a ser veiculado, né, no Rio de Janeiro é muito forte e incide a respeito desse fenômeno. Até porque acaba sendo um ícone dessa sociedade pós-moderna, hedonista
e tudo mais, né? A gente viu aí todo o fenômeno, né, do show da Madonna, e é uma expressão disso. Então eu comentei só para resumir, né, o que eu tinha comentado sobre esse sentimento de violência no Brasil. Os números vão sendo muito intensos, então tem várias obras que vão descrever essa dimensão. Então, por exemplo, o Brasil se destaca já desde os anos 70 como um dos países mais violentos da América Latina, que por sua vez é uma das regiões mais violentas do mundo. Nossas cidades se posicionam em geral entre as 100 ou 50 cidades mais violentas do mundo. Entre 79 e 2005, ainda que a gente tenha um dado aqui um pouco mais atrasado, o Sistema de Informações de Mortalidade registrou um total de 854 mil homicídios, dos quais cerca da metade por arma de fogo. Isso significou um crescimento de quase 3 vezes na taxa de homicídios por 100 mil habitantes, que era de menos de 10 em 1979 e passou para cerca de 30 em 2003. 30 homicídios por 100 mil habitantes é um número muito alto. O pior momento na Europa, na Espanha, chegou a entre 7 e 9. É verdade que alguns estados do Brasil conseguiram diminuir dos anos 2000 para cá. Mesmo o Rio de Janeiro passou por um processo de redução da mortalidade, né, do taxa de homicídio por 100 mil habitantes. São Paulo é o melhor exemplo, conseguiu reduzir, né, para baixo de 9, São Paulo e Santa Catarina. Santa Catarina não chegou a números tão absurdos, mas conseguiu ainda estancar. Mas o fato é que também isso significa um pouco da estabilização do crime, especialmente no caso do Rio de Janeiro. Você estabilizou, de certa maneira, então o acesso a certos conflitos mais belicosos diminuiu, né, a intensidade, mas não significa que os ambientes se tornaram mais tranquilos. Mas isso tudo é para descrever como o sentimento de violência está aflorado. E claro que esse sentimento de violência traz um outro fenômeno, que é o medo. Os antropólogos, os intérpretes vão percebendo que, especialmente no Rio de Janeiro, a população vai ficando com medo. Isso é uma coisa assim, muito estranha, mais uma vez, dentro de um ideal de cidade, em que você poderia, pelo menos, pressupor uma certa tranquilidade de circulação. Então, isso está também nisso que eu descrevo como paradoxo das cidades. Claro que não é algo exclusivo, né, como eu disse, do Brasil, falei da América Latina, mas nos Estados Unidos também foi muito intenso, desde os anos 60. Lá também algumas cidades passaram por um processo de refluxo da criminalidade, que hoje começa a piorar de volta, muito por conta de um certo liberacionismo de drogas e tudo mais. O caso de Nova York, por exemplo, é um caso icônico, porque passou por dos anos 2000 ali, por uma política, né, de tolerância zero e de grandes reformas das polícias. Isso diminuiu muito os números, porém, recentemente tem voltado de modo bastante intenso. A Califórnia também, isso tudo por um relaxamento penal. Mas nos Estados Unidos, nos anos 60 também já havia começado esse sentimento de violência, sentimento de medo nas cidades, e a gente vê isso nos filmes, né, nos filmes policiais, que se tornaram uma vedete dos anos 70, 80 e 90. Era a repercussão dessa intensidade. Já em 67, por exemplo, nos Estados Unidos, 43% responderam que não andavam, 43% da população americana dizia que não andava nas ruas à noite por medo do crime. E 35% não falavam mais com estranhos por esse mesmo motivo. E, enfim, então vários indícios desse fenômeno. Então, a gente sabe que é um problema e costumamos pensar no seguinte: como é que era? Era menos, havia mais ou menos violência? Essa violência estava em outro lugar e foi para a cidade? Uma das elucubrações aqui, não, essa violência já existia, por exemplo, no Brasil, mas ela estava contida no campo, então ela foi para a cidade. A questão é que, se a gente olhar em termos proporcionais e numéricos, não é verdade, porque não havia esse sentimento todo, não havia essa pulsação. A violência é um dado humano, e a gente vai ver depois no final, como é um instrumento até. E pode ser um instrumento de justiça, como um instrumento de relação social, até como
dentro de certos limites, até um instrumento educacional. Mas o fato de ela estar dentro desse volume que a gente conhece, que gera, né, um receio, uma divisa na sociedade, é algo mais recente. E a gente consegue compreender dentro desse fenômeno moderno, contemporâneo, né, do metade do século XX para cá. Então, como que a gente pode definir algumas explicações para a violência? A violência é um dado natural. Qual é o problema aí das nossas relações? Como elas se tornaram tão violentas? Uma das explicações que eu acho mais envolventes, ela não é fácil, mas ela é muito interessante para entender todas as relações humanas, é de um antropólogo francês chamado René Girard, que ele fala as nossas relações são relações miméticas, nós somos seres copiadores, isso é aristotélico. Então, nenhuma criança, a gente vai ver com um exemplo depois, cria desejos, os desejos são incitados. Nós vivemos através de rivalidades a partir de desejos, e esses desejos são incitados, são criados. Então, como é que ele desenvolve essa teoria que relaciona violência e desejo mimético, né, como chama? Primeiro, ele descreve que quase todas as violências, outrora, elas tinham a ver com o sagrado. Há uma relação muito intensa da violência com o sagrado. E ela é encarada como um sacrifício. Era uma tentativa sempre de escapar de um ciclo de violência. Você faz um sacrifício para que supere. Então, o René Girard trabalha nessa relação de violência e sagrado, sendo esse último o motivo pelo qual o ato violento se justifica em direção a algo para além daquela relação. A grande questão aqui é como essa sociedade contemporânea moderna ela tornou a violência algo tão banal. Esse é um dos elementos da discussão. Na verdade, todas as sociedades tinham na violência algo sacrificial, né? Sacro, de alguma maneira. O que a gente percebe é uma banalização tremenda, um nonsense tremendo nas relações violentas. E por falta, né, desse agente mediador e, sobretudo, moralizador. Tanto que nós vamos perceber aqui que aquilo que a modernidade tentou fundar para aplacar o fenômeno violento, seja o comércio, seja o Estado, seja o direito, não funcionam. Sobretudo aquilo que vem mais à cabeça e vem mais como um instrumento moderno para aplacar a violência, que é o direito. O direito não resolve, porque o direito sem uma moralidade ele é inócuo. Então, isso fica bem claro. Há 3 conceitos fundamentais de René Girard que são relevantes no desenvolvimento dessa ideia a respeito da violência sacrificial. Primeiro, a crise sacrificial, o ser mimético e o bode expiatório. Eu vou ler e vou explicar cada um deles. A crise sacrificial refere-se à substituição do propósito do sacrifício a partir do advento do cristianismo. Para Girard, Jesus Cristo concedeu uma alternativa à perpetuidade da violência entre os homens, e que fora de sua mensagem, a fúria já não encontraria qualquer sentido além dos desejos que envolvem a relação entre os próprios homens. Ou seja, uma opção reside na imitação do Logos divino feito homem, e a outra na reiterada imitação daquilo que é meramente humano. Então, nosso Senhor Jesus Cristo mostra a grande saída para uma insistente crise de violência. Porque essa crise de violência ela é incessante. E, na verdade, pode existir vários sacrifícios, mas eles não significam nada. Na verdade, quando Jesus Cristo faz o seu holocausto, ele mostra que todos os outros não, né, isso especialmente está se referindo aos judeus, aquilo não tem mais sentido, porque ele mostra uma outra chave. E na verdade, a grande explicação de escape desse ciclo violento. É a imolação do próprio inocente. Então, esse é um item nessa crise sacrificial que impõe a todas as sociedades esse único caminho. Não há saída nesse sentido. A teoria mimética, que é o segundo tópico desses conceitos que ele formula,
concebe que não apenas na narrativa cristã, mas em todos os quadros sociais, a condição humana pauta-se pela imitação, inescapável a qualquer pessoa, e que na modernidade torna-se quase exclusivamente de duplo vínculo, entranhada entre desejos de indivíduos diante de outros indivíduos. Então ele dá várias explicações como isso aparece na sociedade. Por exemplo, ele tem um livro que é Anorexia e Rivalidade Mimética, porque se aqui nas Américas tem mais a coisa da academia, de ficar bombado, foi por um grande tempo, por algum tempo, talvez hoje diminuiu, o dilema da anorexia entre os jovens na Europa. Então era muita gente anoréxica, por conta de uma certa concepção de beleza, e ele vai explicando como é que isso surge. Você tem alguém que se identifica com aquilo e é um processo de imitação. Como acontece na academia. E é assim, na verdade, as pessoas se vinculam com uma figura que é de desejo e que você vai imitando e assim vai, assim funciona, né? O mimetismo traduz-se na busca do outro. Em toda a história representa a atitude das pessoas quanto àquilo que é capaz de dar um sentido à vida social e coletiva. Imitamos o que é mais importante, aquilo que é chamativo, representante de um determinado ideal. O que é e qual o significado desse outro é o âmago da discussão na teoria mimética. Então, mais uma vez, aqui também aparece o bode expiatório, o grande bode expiatório, nosso Senhor Jesus Cristo, porque é só nessa imitação que a gente encontra a saída para esse ciclo, digamos assim, que a gente acaba se perdendo, né? Nesses reiterados desejos. Por último, o conceito de bode expiatório sintetiza tanto a violência sacrificial como a teoria mimética, pois é a tentativa de culpar e eliminar algo ou outrem que justifica os problemas e que seu sacrifício se mostra necessária à manutenção de um sentido imitativo. O bode expiatório, como no maior exemplo identificado por Girard, da Paixão de Cristo, é capaz de redimir o sacrificador de sua condição insatisfatória e, ao mesmo tempo, transfere a carga dos dilemas ao objeto da imolação. Então, é justamente a figura que transfere toda a carga de problemas para si. A questão ali é que, claro, gera uma outra dimensão, porque, na verdade, é o ser que carrega toda a culpa dos demais e propõe uma outra forma de vida, quebrando com um ciclo na verdade, dispõe uma outra forma de vida e de sociedade. Então, o sacrifício é visto como um ritual bastante santo, ou ao contrário, como um crime. Ele tem sempre um duplo aspecto, legítimo e ilegítimo. E é reiterado, né, na literatura e nas análises políticas, entender como esses holocaustos se repetem na sociedade. Joseph de Maistre, que ao tratar da Revolução Francesa descreveu como um holocausto, como uma punição que a França sofria, também averiguava que a escolha do animal sacrificado era o mais próximo dos caracteres humanos, como doçura, utilidade, inocência, enfim, valores que se deseja para o homem e podem ser encontrados na natureza do animal abatido. Nós escolhemos das espécimes animais as vítimas mais humanas, se é permitido se exprimir assim. Então, essa questão do sacrifício do semelhante é também algo repetido na história. Nós vemos na literatura, nas relações humanas. E é curioso como essa rivalidade ela é muito intensa nas relações mais próximas. Um dos primeiros exemplos disso bíblicos é na relação de Caim e Abel. E ela, na verdade, não está apenas em Caim e Abel, ela está em vários outros momentos bíblicos. Caim cultiva a terra e a oferece a Deus os frutos de sua coleta. Abel é um pastor, ele sacrifica os primeiros nascidos de seu rebanho. No Antigo Testamento, assim como na mitologia grega, os irmãos são quase sempre irmãos inimigos. Um outro grande tema bíblico é da substituição sacrificial por objetos que enganam a violência. Isso aconteceu na relação de Esaú e Jacó. Então ali poderia ter havido, porque os dois querem a mesma coisa, é sempre isso. O que instiga a violência? É o desejo
uma ou mais pessoas, né, duas pessoas ou mais, desejam a mesma coisa. Então, há formas de substituir a violência por algo, né, que, digamos assim, circunde, cria um engano, como aconteceu no caso de Esaú e Jacó. Ou seja, as situações mediadoras que podem desfazer esse conflito. Mas a questão toda aqui é que as sociedades primitivas possuem um círculo de violência. Em que a sociedade moderna já não está mais. Porque ele tentou se escapar, né, desse fenômeno sacro. Uma resposta categórica se coloca sobre o plano das instituições. Trata-se do sistema judiciário, que espelha a ameaça de vingança. Ele não suprime a vingança. Na verdade, o sistema judiciário a limita efetivamente a uma represália única, sobre a qual o exercício é confiado a uma autoridade soberana especializada nesse domínio. Então, se confia essa mediação, esse processo, a um outro ente, um ente judiciário. Mas, ao mesmo tempo, o que nós vemos, né, desse funcionamento do Estado é que esse elemento judiciário também não funciona. Ele não funciona, sobretudo quando ele perde um elemento moral religioso. Até porque há um processo de racionalização do sistema judiciário, que vai dispensando o religioso. Né? Ele começa com algo extremamente religioso e ainda se mantém em grande medida como um juramento, né, o juramento, se você põe a mão em cima da Bíblia, em vários países isso acontece ainda, né, como um elemento de consistência daquela relação. O religioso visa sempre apaziguar a violência, a impedir que ela se desenvolva. O sacrifício reúne o conjunto da vida moral e religiosa no termo de um desvio extraordinário. Então, há esse processo de racionalização da vingança através do sistema judiciário. Tem um exemplo que é bem interessante, né, quando ele vai falar dessa rivalidade mimética, que descreve muito bem que é uma mensagem do Nosso Senhor, essa falência da pretensão, digamos assim, jurídica, né, de resolver as coisas, que é justamente na degola de São João Batista. Ali, na verdade, é uma situação, né, Herodes, o mesmo Herodes, né, que tem a tratativa lá com Pilatos em relação ao sacrifício de Nosso Senhor. É uma cena de uma lasciva muito intensa, porque ele está tendo uma relação com Herodíades, né? Herodíades, que é a esposa do seu irmão. E há um elemento, né, o São João Batista funciona ali como o elemento moral religioso contrário àquela situação. Ele está dizendo para não fazer isso. A degola de São João Batista eu já vou descrever, porque na verdade não, aí é que está o lado interessante do desejo, né, de quem provoca o desejo, porque a mãe, Herodíades, manda Salomé dançar para Herodes. Na Bíblia não se diz o nome de Salomé, isso é sabido pelos historiadores, Josafá, que fala. Mas é interessante porque o desejo não é da menina, o desejo é da mãe. A mãe instiga a menina a ter o desejo. Ela cria, mais ou menos como, né, modernamente falando, como marketing gera desejos, pulsações na sociedade. Você instiga nas pessoas certos desejos que as pessoas podem ser que não tenham, ou mas aprendem a ter por mimetismo. A morte de São José proveu uma sorte de contraprova da análise feita sobre a paixão. René Girard avalia a mudança imediata de Salomé da inocência à convulsão da violência mimética. Aí uma citação. Se os evangelhos falam do mesmo acontecimento que os mitos,
pensam os antropólogos, eles não podem deixar de ser míticos. Tais pessoas esqueceram apenas uma coisa. Podemos falar do mesmo assassínio sem dele falar do mesmo modo. Podemos dele falar como falam os assassinos e podem dele falar como dele fala, não uma vítima qualquer, mas essa vítima incomparável que é o Cristo dos Evangelhos. Podemos dizer que essa vítima é incomparável fora de toda piedade sentimental e de toda suavização suspeita. Ela é incomparável pelo fato de que não sucumbe jamais, em nenhum ponto, à perspectiva persecutória. A paixão de Cristo ela não gera uma consequência de perseguição, ela gera uma outra forma de relação. O assassínio de São João Batista, vai apresentar uma espécie de contraprova para a análise da paixão. Ele nos permitirá verificar o caráter sistemático do pensamento evangélico sobre a questão do assassino coletivo e seu papel na gênese do religioso não cristão. Herodes desejava desposar em segundas núpcias Herodíades, a esposa de seu próprio irmão. O profeta havia condenado essa união. São João condena publicamente. Herodes mandara aprisioná-lo para protegê-lo. Parece tanto e mais do que castigar sua audácia. Herodíades reclamava sua cabeça com fúria. Herodes não queria dar isso para ela. Ele titubeou. A esposa acaba. Todavia, por deixá-lo fora de si, né, ele fica meio que embriagado, fazendo sua filha dançar no decorrer de um banquete na presença de Herodes e de seus convivas. Doutrinada pela mãe e apoiada pelos convivas, a filha pede a cabeça de São João, que Herodes não ousou lhe recusar. Comecemos pelo início. Herodes mandara prender João e acorrentá-lo no cárcere, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe, pois ele a desposara, e na ocasião João dissera a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Essa é a frase de São João. Não é sobre, aí é aquela questão jurídica. Não é sobre a legalidade estrita do matrimônio que o profeta põe o acento. Na frase, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão, o verbo ter não tem conotação legal. O dogma favorece um tipo de interpretação que não convém aos evangelhos. Não instalemos o Gerard está falando, não vamos botar uma cabeça legalista contemporânea a algo que era a mensagem era outra. Então não instalemos o legalismo escrupuloso em lugares em que ele jamais reinou, sob o pretexto de o fustigar. O espírito e a letra do texto evangélico se opõem a isso. De que trata na realidade? De irmãos inimigos. Então ele falou, não faz isso porque você vai instalar uma situação violenta. É claro que há uma moral ali, mas é um alerta. À medida que você desposar a mulher do seu irmão, você vai instigar uma crise. Então, recue disso. Ter Herodíades apoderar-se dela é mal para Herodes, não por causa de alguma regra formal, mas porque sua posse não pode ser obtida senão à custa de um irmão desposado. Despossado, né? Sem a posse. O profeta põe seu ouvinte real de sobreaviso contra os efeitos nefastos do desejo mimético. Então, o efeito disso, o efeito desse adultério vai ser terrível. Aqui, quem vira o bode expiatório, né, o inocente imolado, é o próprio São João. Por isso que ele diz, as várias histórias, né, já bíblicas já trazem uma antecipação do sacrifício de Nosso Senhor. Porque São João ali é o inocente que está dizendo que não deve ser feito, e ele é sacrificado. Os evangelhos não têm ilusão quanto às possibilidades de arbitragem entre os irmãos. É preciso aproximar essa advertência a um texto muito curto, mas revelador do Evangelho de São Lucas. Alguém da multidão, em Lucas 12, versículo 13, disse a Jesus: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. E Nosso Senhor respondeu: Homem, quem me estabeleceu juiz ou árbitro da vossa partilha? A interpretação é que, olha, na verdade, ele está justamente tirando essa nossa... Isso não está com a nossa cabeça de jurista, na verdade, que é muito forte hoje. Ele está se referindo muito mais às relações. Depois ele vai falar da avareza nesse mesmo texto, através de uma parábola. Mas é para dizer justamente isso, né? Que o Senhor diz que quem me estabeleceu juízo, eu não estou aqui para
fazer esse juízo aqui. O árbitro dessa partilha que você está reclamando. A filha de Herodíades entrou e dançou, e agradou a Herodes e aos convivas. Então o rei disse à moça: pede-me o que bem quiseres e te darei. E fez um juramento: qualquer coisa que pedires eu te darei, até a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que é que eu peço? Então ela não tinha noção, ela não tinha desejo. Ela foi instigada pela mãe. E ela respondeu: a cabeça de João Batista. Voltando logo apressadamente à presença do rei, fez o pedido: quero que agora mesmo me des um prato à cabeça de João Batista. A oferta de Herodes desencadeia alguma coisa de estranho, ou melhor, o estranho é que ela não desencadeia nada. Em vez de enumerar as coisas preciosas ou bobas que pensamos que as jovens possam desejar, Salomé permanece silenciosa num primeiro instante. Nem São Marcos nem São Mateus dão um nome à dançarina. Nós a chamamos de Salomé por causa do historiador Josafá, que fala de uma filha de Herodíades com esse nome. E é a literatura, todos vão difundir esse nome, mas não sabia, biblicamente não sabia. Salomé, não, mas isso tem até um significado que ele interpreta. Porque Salomé não tem desejo a formular. Ela está ali como um títere da mãe, digamos assim. O ser humano não tem desejo que lhe seja próprio. Os homens são estranhos a seus desejos. As crianças não sabem o que desejar e têm necessidade de que se lhes ensine. Herodes não sugere nada a Salomé, pois ele lhe oferece tudo e não importa o que. É por isso que Salomé o deixa aí e vai perguntar à sua mãe o que convém desejar. Mas é de fato um desejo que a mãe transmite à filha? Salomé não seria apenas uma intermediária passiva, uma criança sábia que executa docilmente as ordens terríveis de sua mãe? Ela é muito mais, e a prova é a precipitação que ela mostra logo depois de sua mãe falar. Sua incerteza desaparece, ela muda completamente. Então ela passa de uma certa suposta inocência para algo muito ativo. Ela incorpora aquele desejo e corresponde. Enfim, Salomé, então ela é doutrinada pela mãe, mas em seguida ela já ganha uma situação muito ativa. Então, esse é um dos exemplos que o autor dá para explicar o fenômeno do bode expiatório, da relação mimética, como nós somos seres copiadores, e uma explicação para o porquê da violência, que é essa busca pelos mesmos objetos. Então, isso está na mais vasta literatura, isso se apresenta, essa relação cíclica. Então, o que vai acontecer é um processo na modernidade de uma violência incessante. A gente tem uma falta até de temor à violência e não há uma redução quanto a esse ciclo de violência. E o Estado surge justamente com essa pretensão de aplacar o Estado como monopólio da violência, mas o que acontece, na verdade, é um desencadeamento e uma violência incessante, justamente porque vai se perdendo esse caráter moral e regulador das relações, que ali, até nesse caso de Salomé, é trazido pela figura de São João, reduz, procurou reduzir, dizer assim, não vai por esse caminho que você vai gerar uma crise incessante. Então, os estados não dão conta desse processo e a gente percebe muito facilmente que uma crise instaurada em relação a guerras e violências, todo o pressuposto de diminuição dos conflitos vai por água abaixo. A gente tem relações muito violentas no século XX, século XIX, século XX, já começam a explodir as piores guerras. E
não há uma saída muito clara em relação a isso. Com o desencantamento da violência, que deixou de ser sacrificial desde o legado cristão, envolvido pelo projeto iluminista de expansão da modernidade, a violência não encontra um porquê. Dentro da estrutura do poder, ela é inescapável e restrita. Tomemos o exemplo dos genocídios. Apesar de existirem na história antiga civilizações inteiras dilaceradas, como nas guerras púnicas, em que os romanos desapareceram com o povo cartaginense, enfim, mesmo nessas ocasiões, havia uma espécie de eterno retorno religioso, uma força de renovação inesgotável. Hoje, por outro lado, o genocídio é estéril, não leva a lugar algum, além do próprio poder em si encontrar-se destituído de propósito. A violência, de modo geral, não tem mais mito para justificar-se. E como está liberada do compromisso sacro, ela é resgatada pelos desígnios da ciência e da política. Tanto que a eugenia e o racialismo são expressões científicas da supressão de alguém que é tido como outro, inimigo destituído de igualdade recíproca. Então, é muito curioso assim, como o genocídio não há par na história com a perpetuidade dos genocídios contemporâneos. E isso é uma expressão que explode na Revolução Francesa, quando a gente vê um genocídio ali, a busca de um genocídio que é contra o povo da Vendéia, né, para dilacerar, uma tentativa ali de dilacerar todo aquele povo. É curioso como esses genocídios, hoje a gente assiste, na verdade, uma espécie de genocídio cultural. O que se faz, na verdade, contra a sociedade cristã, europeia, católica, é uma espécie de genocídio cultural. A gente assiste isso, na verdade, também no Brasil, em toda parte. Enfim, podemos perceber que a política e o direito foram e são incapazes de evitar a violência. O motor propulsor do Estado é a guerra, e a tentativa correspondente a regularizar o poder é o direito. Tem uma frase, né, de um politólogo francês, Raymond Aron, que dizia: enquanto existirem estados e a história seguir seu curso, a sociedade de povos só terá um tribunal supremo, o das armas. Até porque, mesmo naquela frase, né, o Estado consegue adquirir a violência legítima, mas o poder último da força é a violência, né, o último instante ali de exercício do poder. E como a instabilidade tem sido cada vez mais intensa, volta e meia se recorre a esses expedientes de violência. Então, o que a gente percebe é uma falência desses instrumentos para aplacar essa crise, esses intensos ciclos de violência. Seja o comércio, que se tornou incapaz, que é uma maneira liberal de substituir a guerra e os conflitos. É difícil acreditar na esperança de que o comércio é o eterno substituto da guerra, pois gera uma reciprocidade contínua que não encontra equilíbrio. Representa um jogo de vantagens e desvantagens, em que uns perdem mais do que outros ganham e continuamente procuram resistir às perdas. O próprio processo político de democratização também não resolve, apesar de ter sido uma outra promessa. E, por fim, o direito, que procura coibir o uso da violência, substituindo por suas formas contratuais. Ou a violência é contraposta à ordem jurídica, ou é absorvida por ela. Há um exemplo, né, citado de como o direito veio para aplacar os conflitos violentos em relação ao direito de greve. Ele surgiu porque para os trabalhadores não irem dilacerar as fábricas e os próprios donos, patrões. Mas, na verdade, ela não, né, como a gente já viu, o direito sem esse instrumento moral, ele é falho, ele decai. A violência é justamente um elemento evidente que escapa tanto a uma como a outra dimensão de regulação. A violência é o centro da relação contratual, religiosamente entre os homens e Deus, como secularmente entre os cidadãos e o Estado. O que vale a pena ser diagnosticado é acerca das incapacidades dos sistemas jurídicos de aplacarem a violência mimética que foi descrita por Girard, o reiterado e recíproco circuito conflitivo que surge entre os homens. É o mesmo que concluir
pela incompletude da secularização. O Estado, né, o direito não conseguiu reduzir essa intensidade da violência, assim como ele também não consegue completar essa secularização, essa saída da religião. Há sempre algo que retorna, e mesmo as expressões, digamos assim, arcaicas de violência, elas permanecem, como as vinganças, os crimes de honra. É verdade que, por exemplo, são menos aparentes num processo urbano, mas permanecem. E permanecem porque são muito frequentes, na verdade. Então, até porque, e a gente vai ver agora mais no ponto seguinte, porque parte significativa da violência ela surge das relações mais próximas. Como se a gente for observar assim, quais são as principais demandas das atuações policiais. Briga de vizinho, briga em casa, enfim. Né? E aí é que está toda a dimensão, desde os crimes urbanos até as grandes guerras. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de primos. Os parentes, bem dizer, na verdade. Um brigando com o outro pelos seus estados. Então isso, mais uma vez, traz, né, a lucidez dessa compreensão do René Girard, que como a violência é uma rivalidade mimética muito semelhante, até mais fácil nós rivalizarmos com quem é mais próximo da gente do que quem é diferente. Porque os desejos são mais comuns. Enfim. Então, eu vou entrar agora nesse ponto de como eu descrevi, né, a crise da violência na sociedade política e como isso está no âmago digamos assim, da formação familiar, das relações mais próximas, porque aí é que a gente pode ver os indícios dessa grande crise, como ela se exacerbou, e ao mesmo tempo situações que podemos escapar, podemos encontrar através, sobretudo, da vida católica, e até mesmo elementos, ações de dissuasão dessa crise. Vale lembrar que, quando eu mencionei no início que explodiram os casos de violência urbana a partir dos anos do pós-guerra, sobretudo dos anos 60, ela começa com uma delinquência juvenil. E, historicamente, todos os momentos em que há uma crise de delinquência juvenil é um indício de uma grande crise na sociedade. Platão e Aristóteles entendiam a grande crise da sociedade grega porque a juventude estava perdida. Então, a grande promessa de restauração de uma desordem vem dos jovens. Você olha, essa é a esperança, é algo típico. Mas ali os gregos definiram como a situação estava muito crítica, e o que Sócrates faz é tentar restabelecer a juventude, né, reeducar aquela juventude, trazer um novo horizonte, buscar a verdade, porque justamente essa juventude estava perdida. E o que é mais renitente, né, reiterado a respeito da crise de violência nas cidades, especialmente, é a delinquência juvenil. E de onde é que vem a delinquência juvenil? De uma desestruturação das famílias. Isso tem até muito a ver com aquelas, não sei se foi uma ou duas vezes que eu falei da questão da crise da família nuclear, acho que foram duas, enfim, que é justamente uma configuração muito forte, muito intensa das famílias, que sai de um modelo corporativo para um modelo nuclear, e a gente tem uma transformação muito intensa em todas as famílias a partir da segunda metade do século XX. Então, a gente vai percebendo que a geração Baby Boomer, que é a geração de 46 a 64, é a que gerou os maiores números de delinquência juvenil. Claro que elementos de corrupção da cidade, de confusão de uma vida sadia, já vão aparecendo na literatura. Por exemplo, a literatura de
Oliver Twist, Charles Dickens, sobre o êxodo rural na Inglaterra, demonstra uma degradação de vida e como isso se encaminha, né, para delinquência, para roubos, enfim, a vida na favela e tudo mais. Mark Twain, nas Aventuras de Tom Sawyer, talvez tenha sido o primeiro na literatura a identificar uma relação entre o maltratamento das crianças, né, uma vida confusa, familiar, com a delinquência. E aí vai também aparecendo algo mal em algumas literaturas, que é um apelo, instigar uma certa delinquência nas crianças. E, querendo ou não, parte do motivo de 3 estados americanos tentaram proibir Harry Potter. E um dos motivos que eles argumentavam é o seguinte, ali aparece elementos de transgressão e como algo bacana a criança transgredir. Isso não existia assim de forma tão proliferada. Então, todo o fenômeno da TV, dos filmes, o rock, os jogos, os games especialmente, a frequência, né, do uso dos videogames gera uma enorme influência sobre a formação das crianças. Então, isso gera elementos que são muito próximos dessa teoria, né, mimética em relação à violência, porque é muito comum gerar uma relação de identificação com o agressor pela imitação. Há uma ativa participação, né, de aprendizado em relação aos games. Há uma cópia, né, de práticas que são vistas, né, nos jogos. E todo o fenômeno da violência contagiosa. Há várias pesquisas que identificam, por exemplo, um aumento de doenças mentais nos Estados Unidos, a partir do advento dos games, pelo menos já nos anos 80, eles aferiam que 8% de aumento das doenças mentais em crianças a partir dos jogos mais intensos. E tem uma coisa importante aqui também, é que a rotina das pessoas, a rotina das famílias, ela é profundamente alterada com a transformação urbana. Então não há mais, e ao mesmo tempo, é justamente essa mudança de rotina que quebra parte significativa de uma boa formação. Porque algo elementar na formação de uma criança, especialmente até 3, 4 anos, é manter uma boa rotina, uma rotina fixa. Isso dá uma segurança. Então, famílias onde as rotinas são claras, os horários de dormir, de alimentação, levam a crianças menos agressivas. Então, o que vai se percebendo é que há funções na família, né, na regularidade da família, que trazem uma evitação, na verdade, desses processos violentos. Especialmente algo fundamental que já há pesquisas nos anos 30 nos Estados Unidos, mas elas voltam com uma força depois que a delinquência juvenil vai aparecendo de modo intenso, que é a crise da figura do pai. Então, porque há um impacto muito importante da figura do pai em relação como um agente disruptivo, assim, de desencadeador de processos violentos, sobretudo em relação a meninos. Isso é muito fácil perceber, e até na mídia assim, que a gente vê como isso é recorrente. Há uns anos atrás, deve ter 15 anos, sei lá, quando teve uma reportagem no Fantástico sobre os meninos do tráfico, era mais ou menos assim. Que foi até uma coisa espantosa isso circular na Rede Globo, porque todas as matérias que eram a MV Bill, que pegava meninos do tráfico, né, de 14, 16, 17 anos, todos, absolutamente todos eles foram instigados, envolvidos por uma certa
uma ausência paterna, uma ausência da figura paterna, ausência da ordem, um apreço, né, pela figura do traficante, um chamado ali nesse sentido, no pior sentido da palavra. E, enfim, mas nascidos, né, dessa confusão familiar. Eu falei de uma pesquisa dos anos 30, que ela dizia, na verdade trazia 5 conclusões. Foi a primeira pesquisa sobre relação de família e delinquência. Que é o Sheldon e Leonard Gluck. Eles apontaram 5 conclusões que diminuem, na verdade, um desencadeamento de relações violentas, né, de delinquência. Como que pode se, né, aplacar, como que isso aparece? Formas que diminuem esse fenômeno. A forma como o pai disciplina o filho, a supervisão da mãe, o carinho do pai, o nível de atenção materna e a coesão familiar. Então, e é interessante porque desses 5, na verdade são 5 elementos, mas 2 são muito ligados à mãe, 2 ao pai, mais um ligado aos 2, porque na verdade precisa de uma coesão. Então é um equilíbrio ali muito necessário. Mas eu disse em relação ao pai, porque o que vai mais acontecer, vai se proliferar, é a divisão das famílias, o fenômeno do divórcio e tudo que desencadeia a partir disso. Já em 1970, 85% das crianças, né, dos jovens menos de 18 anos, viviam nos Estados Unidos, apenas com o pai e com a mãe, né? 85% em 1970. 35 anos depois, era apenas 67%. Em 2015, 69% das crianças viviam com ambos, pai e mãe. E esse número acabou, né, tem se reduzido drasticamente. Em 2006, pela primeira vez na história americana, a maioria das casas, 50,2%, consistiam de casais né, como não casados, né, de famílias de não casados. 17% dos americanos entre 16 e 45 anos tiveram filhos com mais de uma mulher. E, enfim, então esses números vão aparecendo, não são muito diferentes do Brasil. Isso vai né, criando toda uma sociedade diferente. No século XXI, aproximadamente 42% dos adultos falavam ainda inicialmente com os seus pais. Então, também uma diminuição de comunicação cotidiana dentro das famílias. E um fenômeno do aumento das famílias monoparentais, especialmente monoparentais femininas. Então, enfim, todo um efeito do divórcio, dessas famílias, isso vai criando uma falta de segurança na formação. Exaustivos estudos norte-americanos e europeus apontam que para a relação singular de famílias monoparentais a criminalidade por vários fatores. A menor supervisão parental, a precocidade que a criança é instigada a agir, uma autonomia precoce, uma maior vulnerabilidade e menos experiência em relações familiares, como a família como um treino de sociedade, como um treino de relações sociais. Até mesmo um treino de uso da violência, de relações, aqui violência num sentido útil, né, e não criminal ou para além da conta. Então, procurei mostrar né, nesse quarto ponto como está nesse âmago da sociedade, na família, justamente o ajuste em relação
ao processo violento. E por fim, como que a gente deve enxergar o fenômeno da violência? O que ele significa, né, como um modo católico de se compreender a violência? O modo como a gente pode encarar a violência é o mesmo modo como a gente deve encarar a liberdade sem ser liberal. Violência como liberdade são instrumentos, né? Eles existem na sociedade. Quando eu mencionei ali as relações miméticas, toda essa tese, né, essa teoria do René Girard, é para explicar como isso, claro, desencadeia, pode exacerbar as relações de modo muito profundo, né? Mas é natural que você tenha desejo por alguma coisa e aquilo cria uma relação de conflito. Mas a gente precisa perceber que é possível instrumentalizar a violência, digamos assim. Há um equívoco, né, então, sobre esse assunto, especialmente liberdade e violência. O termo não se refere a algo absoluto, a gente não pode olhar como algo absoluto, mas relativo. Violência é a oposição de duas forças, em que uma ou ambas se encontram condicionadas em seu impulso, em sua direção pela que se lhe opõe. A violência é quando uma pedra atinge um muro e este impede o curso próprio do movimento daquela. A violência é quando a pressão da água rompe o dique que a continha e quando este a retém. Do mesmo modo, a violência é quando o leão pega a gazela, quando o homem degola o boi para comê-lo, quando o indivíduo mata outro para o roubar, e quando o homicida é preso ou executado como castigo pela sua ação. A natureza da violência muda segundo o seu objeto. O que a sofre, seu sujeito, o que a exerce, o fim para o qual se exerce certas circunstâncias que podem ser determinantes. O Luciano estava falando que gravou recentemente para falar da pena capital, que é um instrumento de violência. E é um instrumento justo, é um instrumento até misericordioso em certas situações. Pode-se perceber, além do mais, que o problema se coloca somente quando o que sofre e o que causa violência é o homem. Não há algo dessa índole quando fulano é atingido por um raio, por exemplo. A gente não fala, né, um fenômeno como esse, a gente não costuma mencionar como algo violento, digamos assim, de um atingindo o outro. Mas mesmo nesse plano há diferenças que não são acidentais. A violência pode ser justa ou injusta. A questão não está, portanto, no próprio fato de que haja violência. Ela pode ser conveniente e necessária, se não em conhecer as circunstâncias pelas quais é justa ou injusta. A violência em si, considerada enquanto tal, mesmo na relação entre os homens, é moralmente neutra, o que significa que não pode ser julgada sem se levar em conta o que especifica sua índole moral: objeto, sujeito, fim e circunstância. A violência exercida por homens mostra uma diferença essencial com relação à que se dá na natureza. É sempre qualificável moralmente, porque é feito de um ato voluntário. Igualmente, a violência sofrida pelo homem oferece um caráter diverso, pois consiste no sentido estrito da anulação ou determinação extrínseca da existência ou da conduta do sujeito racional. Então nós sempre temos deveres morais. A nossa relação é sempre moral. Esse é um bem da sociedade. A gente, bem no sentido próprio, né? Nós respondemos moralmente às coisas porque nossas ações são morais. Quando este efeito é produzido por causas naturais, não há problema, pois se trata simplesmente de uma manifestação da condição real da existência do homem. Mas o problema se coloca quando este efeito é produzido por outros homens, pois afeta positiva ou negativamente a ordem do justo. Então, em quais condições a violência é justa? A primeira condição é que quem a use tenha poder legítimo para exercê-la. Uma questão de legitimidade. O pai de família em relação ao filho, ou o governante em relação ao cidadão, o governante legítimo, que é difícil, né? O titular principal do poder pode, obviamente, delegá-lo, com a condição de que essa delegação não implique renúncia e que, desse modo, conserve sua responsabilidade. Atendendo àquilo que antes se disse sobre os atributos do poder, se entende facilmente que entre eles
está necessariamente de poder usar a coação para poder prevalecer a ordem comum sobre os que recusam a obediência voluntária ou atentam de forma direta contra ela. Então, isso para mostrar, né, o caráter da legitimidade. Em segundo lugar, para que a violência seja justa, deve ser proporcional ao fim para o qual é aplicada. Nunca é legítimo, por essa razão, o uso da violência oposta ao bem. Né? Esse é um pressuposto elementar. Ela tem que ter um bem ali dentro para poder ser, para a gente poder pensar numa violência justa. Por fim, como terceira condição, a aplicação das medidas coativas deve ser determinada por um juiz de quem tem poder de aplicá-las, com o intuito de estabelecer com certeza e objetivamente sua justiça na situação e circunstâncias singulares que configuram concretamente o caso. Então, assim como um bem que tenha também uma busca por justiça. Isso não significa que a única violência legítima seja decorrente da sentença dos tribunais ordinários. Estes constituem o braço do poder destinado precisamente a julgar o comum ordinário, o qual não implica que o poder de julgar radique total e irreversivelmente neles. Então, na verdade, também não é uma visão jurídica aqui também, né? Do exposto se pode inferir a completa improcedência, a carência de base moral das reprovações universais da violência. Então, a mensagem aqui, por fim, é toda essa dimensão de supressão completa da violência é um erro, né? Como aquela coisa meio... isso em outro momento eu até menciono, quando isso ficou muito famoso com Gandhi, né? Mahatma Gandhi, a não violência e tal, mas na verdade aquilo ali era uma coisa circunstancial. Primeiro porque quando ele estava na África do Sul, ele utilizou de muita violência. Segundo é que se ele estivesse lidando com outro estado em que o avanço político fosse diferente, aquilo não iria acontecer. Por exemplo, se a Índia estivesse em um conflito com a China, ou o colonizador fosse a Rússia, esse negócio de não violência não ia funcionar de forma alguma. Funcionou com a Inglaterra porque os ingleses estavam numa busca liberal de superação daquela condição. Então eles se encontraram numa digamos assim, numa sinuca de bico, assim, como escapar disso, sendo que ele fez uma estratégia, foi uma estratégia de guerra diferenciada, que deu certo naquela circunstância. Mas é um erro adotar isso como uma ideologia, na verdade, né? Então, é uma completa improcedência, a carência de base moral das reprovações universais da violência. Essas são um sinal em nosso tempo de uma delinquência mental que constitui assumir como critério de juízo as reações afetivas e não os princípios da inteligência. Tem como hipótese ideológica, por outro lado, o postulado segundo o qual é a liberdade o máximo valor do homem e o princípio de toda a moralidade. Se a pessoa, com efeito, goza de um direito absoluto de dispor de si e do que lhe pertence, a violência que se exerce sobre ela será sempre legítima. Então, enfim, mais para trazer esse caso ainda do Mahatma Gandhi e até de uma insanidade de se pensar na completa não violência. Enfim, eu termino por aqui, até pelo avançar da hora, e é mais ou menos isso, né? Então, tentei fechar com essa explicação do René Girard, trouxe elementos, né, de uma dissuasão, como quando eu falei ali em relação às famílias, há uma bula ali de tantas políticas públicas e ações que podem ser feitas para diminuir, na verdade, a repercussão da violência a partir da crise familiar. E, na verdade, a gente sabe muito bem que isso começa a aparecer a partir de uma própria desestruturação de um elemento moral principal, sobretudo da igreja. Então, isso tem tudo a ver. A gente percebe, por exemplo, até a derrota das sociedades católicas em relação ao enfrentamento do divórcio gerou uma outra sociedade. É uma sociedade... isso não é algo... Sempre quando eu menciono isso, né, levanta a mão em qual família não tem divórcio. Não tem uma que não levante. É algo que pegou todo mundo. Então, em certas sociedades é difícil famílias que não são divorciadas, mas isso tem um efeito. No Brasil parece uma coisa assim, não fala disso porque é muito constrangedor, mas
como é interessante no caso americano, como eles têm de tudo, tem de tudo do pior, mas também tem coisas muito interessantes, eles falam muito disso. Há muita pesquisa sobre o efeito da dilaceração familiar nas relações sociais, sobretudo na violência. Então a gente precisa entender esse fenômeno, entender que ele está, na verdade, proliferado nas nossas famílias também, mas ao mesmo tempo é algo que diz muito sobre a nossa crise em relação à violência, e ela vai gerar esses fenômenos de, enfim, crise de relações, desordens e tudo mais.